E aí pessoal, tudo certo? Como eu prometi, vou fazer esse vídeo aqui, que eu vou mostrar como baixar, instalar e configurar o SWA para fazer plotagem. Um detalhe, o SWA ele apareceu antes do Mad Max, era o que eu utilizava, até o Mad Max chegar no nível que se tornou mais rápido do que o SWA, mas dependendo do equipamento que você tem, talvez seja interessante também utilizar o SWA. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é baixar o Python. Eu vou explicar, todos os links vão estar aqui na descrição, tá? Todos os sites que eu acessar, todos os arquivos que eu baixar, vai estar aqui na descrição. Então, primeira coisa que você precisa fazer, vir aqui e entrar no site python.org e clicar em Downloads. Você vai baixar essa versão, que no momento é a 3.9.5. Você vai clicar aqui, vai salvar onde você quiser. No meu caso, eu já salvei aqui na pasta Downloads. E depois de baixar o Python, eu vou lá na pasta e vou dar 2 cliques no arquivo. Como eu já instalei na minha máquina, ele vai dar essa opção, mas você pode clicar diretamente em instalar. Eu vou simular uma instalação, clicando em modificar, para vocês saberem o que precisa ser marcado. Essas opções vão estar marcadas. E essa opção aqui, ó, adicionar ao Python as variáveis de ambiente, vai estar desmarcada. Você precisa marcar essa opção. Essa opção é muito importante para que o SWA rode. Depois disso, você vai clicar em instalar. Ele vai passar um tempinho e vai instalar o Python. No meu caso, eu não preciso instalar. Depois que o Python estiver instalado, você vai vir aqui e vai entrar no GitHub do SWA, que também está aqui embaixo. E vai clicar aqui, ó. Você vai olhar aqui que vai estar SWA, Shia Plot Manager. Aí você vem aqui em Code e clica em Download Zip. Vai salvar também, eu já salvei. E depois vai lá na pasta que está salvo, que no meu caso está aqui, ó, SWA Shia Plot Manager main.zip. Vai extrair esse arquivo num diretório que você desejar. No meu caso aqui, eu deixei ele na unidade C na pasta SWA. Eu extraí ele aqui, extraí, ele fez todo o processo. E quando eu venho aqui na unidade C, eu tenho a pasta SWA. Depois de feito isso, eu preciso instalar os requerimentos do SWA. Como é que eu faço isso? Eu abro o prompt de comando aqui, ou PowerShell, vamos usar o prompt de comando. Vou vir aqui no caminho que está, posso colocar direto aqui assim, ó, cd espaço, c, dois pontos, barra invertida, SWA, que foi onde eu extraí os arquivos, dou um Enter, ele vai me colocar na pasta SWA, e aqui dentro eu vou digitar o seguinte comando, pip, espaço, install, espaço, -r, espaço, requirement.txt, que é um arquivo que está aqui dentro, que é esse arquivo aqui, ó, requirement.txt, que vai fazer a instalação da biblioteca do SWA. Então eu digito isso aqui e dou um Enter. No meu caso já está instalado, ele vai só dar essas mensagens aqui. Pronto, feito isso, o SWA já está instalado. Como é que eu faço para começar a plotar no SWA? Vamos lá, deixa eu sair daqui do CMD e vamos lá na pasta SWA. Aqui dentro da pasta SWA, da primeira vez, vai estar um arquivo assim, config.yml.defull, que é justamente esse arquivo aqui, ó. config.yml.defull. Ele vai vir desse jeito. No meu caso não tá como default porque eu já renomeei. Então ele vem mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. .default. Ele vem assim, ó. E aí eu preciso vir aqui e renomear, apagar o default e deixar só config.yml. O que acontece?
Em alguns computadores você não vai ver a extensão do arquivo. Todos esses arquivos vão estar só aparecendo o nome. Não vai estar tipo .log, .yaml ou .defull. E o que é que você vai precisar fazer? Você vai vir aqui em View e vai marcar a opção Mostrar as extensões dos arquivos. Marcou essa opção, ele vai trazer todas essas opções. Se você não tiver instalado o Notepad++, eu aconselho baixar, porque senão você vai ter que abrir o arquivo de configuração assim. Que não altera em nada, mas fica um pouquinho mais difícil de separar os comandos dos comentários. E o que é que eu aconselho fazer? Baixar esse arquivo aqui. Ó. Você vai no Google e digita Notepad++, que é o Notepad++, e baixa esse Notepad++ aqui, que é o primeiro arquivo. Por quê? No momento que você baixa ele, quando você abre o config com ele, ou dando 2 cliques ou vindo aqui e abrir com o Notepad++, ele já fica desse jeito. Ele coloca em verde o que é comentário, ou seja, o que não vai ser lido pelo sistema, e coloca nas cores as linhas de comando. Então acho bastante importante vocês terem o Notepad++ para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá. Eu já instalei o SUA, já baixei o Notepad++, agora está na hora de configurar. Como é que funciona essa configuração? Bem simples, tá? Eu venho lá na pasta do SUA, abro o arquivo de configuração e aqui dentro eu tenho as seguintes opções. Primeira coisa que eu preciso mudar é a linha de comando da onde está o arquivo da Chia, o original do Full Node. O Full Node que eu falo é isso aqui, ó, onde você instalou esse software. E aí você vai ter que colocar ele aqui, porque vai estar o caminho Chia Location e não vai ter nada aqui. Você precisa colocar esse caminho por completo. E como achar esse caminho? É bem simples, tá? Você vai abrir o seu navegador, vai vir na unidade C. Na unidade C você vai na pasta Usuários. Quer dizer, unidade C, caso você tenha instalado o Windows na unidade C, tá? É na sua unidade do sistema operacional. Vai na pasta Usuário. Dentro de Usuário, você vai no usuário que você instalou o Full Node da Chia. No meu caso aqui, eu criei um usuário admin. Eu abro o usuário admin. Dentro do usuário admin, eu vou na pasta ppdata. Se essa pasta não estiver aparecendo, eu venho aqui em visualização e coloco aqui exibir itens ocultos. Marco essa opção e ela aparece. Abro essa pasta. Dentro dela eu vou em local. Dentro de local eu vou na Chia Blockchain. Dentro da Chia Blockchain eu vou na versão atual da Chia, que no momento é a 1.1.7. Depois de entrar na 1.1.7 eu vou na pasta Resources. Dentro da pasta Resources eu abro essa pasta app. Dentro dela eu abro a pasta Daemon. Aqui dentro tem o arquivo Chia. Vocês podem ver ele aqui, ó, chia.exe, que é o que eu vou precisar. Mas eu não clico nele, tá? Eu só estou mostrando. O que eu preciso pegar? Esse caminho completo aqui, ó. Como é que eu faço para pegar ele? Eu clico aqui depois da última palavra e ele me traz a linha de comando completo. Aí eu venho aqui, ó, copiar e vou lá e colo aqui. Aqui em gerenciamento, o que é que a gente precisa levar em consideração? Gerenciamento é o seguinte: você consegue definir o tempo de cada checagem do SUA. O que é essa checagem? Depois de você definir como você vai querer criar os plots, ele vai fazer a checagem de tempos em tempos. Normalmente eu deixo 60 segundos, que é 1 minuto, tá? Esse valor aqui é em segundos. A cada 1 minuto, ele checa a rotina e vê se precisa fazer alguma modificação. Verifica se o plotter já foi criado, se já saiu de uma fase e foi para outra. Essa checagem é feita a cada 60 segundos, que eu acho que é um tempo razoável. Eu aconselho não alterar. Log. Aqui é onde ele vai salvar os arquivos de log dos plotters criado pelo SUA. Então você pode definir aqui o caminho que você desejar. No meu caso eu coloquei o mesmo caminho que o aplicativo da Chia salva os logs. Envio é justamente o tempo de atualização da tela, porque quando você deixa o SUA rodando, ele fica com a tela estática e a cada 60 segundos, como está definido aqui, ele atualiza e aí você vê o andamento da plotagem. Eu aconselho deixar 60
Aqui é o formato que vai aparecer no sistema, você não precisa alterar. Essas informações aqui você também não precisa alterar, deixa do jeito que está. Em notificações, é se você quiser conectar o SUA com algum desses dispositivos, Discord. Então, assim, caso você queira conectar um desses dispositivos, você segue as configurações aqui e depois que o plot é concluído, você recebe uma notificação. Mas eu não vejo tanta utilidade nisso. Aqui em progresso você não altera nada, tá? Que aqui é as configurações de peso e de final de linha de cada fase, para o sistema mostrar o percentual correto. Então isso aqui você deixa do jeito que está. Em global, você vai colocar aqui a quantidade máxima de plots em paralelo que pode acontecer. Então aqui vai ser um número máximo que sua máquina suporta de plot simultâneo. Então eu aconselho começar aqui com 6 e ir aumentando ou diminuindo de acordo com a sua configuração. No meu caso está 25 porque a minha máquina consegue gerenciar até 25 plots simultâneos. Aqui ele dá uma explicação sobre os jobs, né, sobre as atividades, que é justamente aqui que a gente vai fazer a configuração. É só explicando cada uma delas, mas eu vou explicar aqui para vocês. Primeira coisa, definir um nome para a tarefa. No meu caso aqui eu botei NVMe-C, porque normalmente eu tenho 4 tarefas. Então eu tenho C, D, E e F, que são os meus 4 NVMe. Então aqui eu dei o primeiro NVMe-C. A quantidade de plots que eu quero que faça, no caso aqui eu botei 2 só por exemplo, tá? Mas normalmente eu deixo ele assim, ó, 999, porque aí ele fica plotando ao infinito. Mas aí vamos fazer, vou botar aqui 2 ou 10, por exemplo. Que aí, se ele criar 10 plots, ele encerra o job, a tarefa. Diferente do Mad Max, para quem já assistiu o vídeo do Mad Max, que você precisa colocar o farm e o pool key, aqui você não precisa, tá? Para quem não assistiu ainda o vídeo do como plotar utilizando o Mad Max, é só clicar no link aqui em cima que vocês vão ver como é que ele funciona. Pronto, então a gente não vai precisar definir nem a farm nem a pool key, porque ele já pega direto do sistema. Se eu estiver plotando na máquina que está instalado o full node da Chia, ele já pega diretamente do sistema e eu não preciso definir. Meu diretório temporário, que é onde vai ser plotado, é onde vai ter os arquivos de leitura e escrita para criar o plot. No meu caso aqui eu coloquei C, /Chia temp. Um detalhe, tá? Como C é minha unidade de sistema, se eu colocar só C, ele não consegue criar na raiz. Ele dá um erro, por isso que eu criei uma pasta Chia temp. E aqui dentro ele consegue. Se não fosse a minha unidade de sistema, eu poderia colocar aqui só, por exemplo, D:/invertida. E aí ele criaria sem nenhum problema, que é o que eu faço com minhas outras tarefas. Mas na unidade do sistema você precisa criar uma pasta dentro para poder fazer isso. Temporário 2, que é diferente do temporário 2 do Mad Max. Aqui não tem nada a ver com aqueles 118 GB que precisa para ser plotado. Ou o RAM Drive, isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui é para você dividir as tarefas de plotagem entre 2 discos. Não dá para usar RAM Drive aqui, porque ele utiliza mais do que 118 GB. Então, assim, não confunda o temporário 2 do SUA com o do Mad Max. Diretório destino. Normalmente a gente não usa isso aqui não, tá? Temporário 2 a gente nunca usa. O diretório destino, que é para onde vai o plot no final, que vai para a minha unidade H. O tamanho do arquivo, que é 32K. O bitfield, que é quando você tem pouca memória, você bota isso aqui como falso, e aí ele utiliza mais recursos de paginação do que de memória física, mas deixa a plotagem mais lenta. Então, se você tem um mínimo de memória para plotar sem precisar de usar a paginação, você vem aqui e deixa como true. A quantidade de threads, aqui eu defini como 4. Eu recomendo vir aqui, ó, no gerenciador de tarefas, vai no processador e ver aqui embaixo, ó,
quantos processadores lógicos ele vai ter. No meu caso eu tenho 32 processadores lógicos, então posso usar 32 threads. No Medmax a gente utiliza 32 threads, normalmente o máximo, porque ele faz um por um. Como o SUA utiliza plotagem em paralelo, então você não pode colocar 32, tá? Porque aqui ele vai criar a quantidade de threads para cada um dos processos em paralelo. Então eu deixo normalmente 4, que é um número bom. E no SUA, diferente do Medmax, que foi feito para trabalhar com multithread, acima de 4 a plotagem já não fica tão eficiente, você começa a perder desempenho. E abaixo de 2 também, então é bom ficar entre 2 e 4, é um número bastante razoável. Se o seu processador tiver capacidade para isso, caso contrário você pode deixar só um aqui ou 2. Número de buckets, aqui no SUA a gente usa 128, tá? No Medmax a gente está em 256, mas a gente está utilizando 128 no SUA, não testei ainda no SUA com 256. Memória, você vai definir aqui a quantidade de giga que você quer que utilize em cada plot paralelo. Então eu coloquei aqui 5 GB, porque eu tenho 128 GB de RAM. Mas isso aqui você pode definir entre 3.900, que é o mínimo aconselhável, até 7, 8. Também não precisa colocar muito, porque senão só vai usar memória sem necessidade. Plots concorrentes, o número máximo. O que é isso aqui? Nesta tarefa, eu só posso ter no máximo 8 plots simultâneos. Mais do que 8 ele não vai criar. Mesmo que aqui em cima tenha 25, nessa tarefa ele só vai criar 8. Então aquele número lá em cima serve quando eu tenho mais de uma tarefa. Por exemplo, se eu tiver 3 tarefas dessa, que iria dar 24. E lá em cima, quer dizer, 4 tarefas dessa aqui ia dar 32. E aqui em cima eu estou definindo como 25. Por mais que tenha 8 em cada uma dessas tarefas, ele só vai fazer até chegar em 25. Depois disso ele não vai criar mais, porque ali é a regra máxima do SUA. Mas aí vocês vão entendendo isso à medida que vocês forem plotando. E aí eu deixo aqui o número 8 e 8. No caso de vocês, eu aconselho deixar aqui 4 ou 3. Stagger em minutos. Tá, lembrando uma coisa, aqui em cima é em segundos, tá? Como eu falei aqui, ó, tanto esse quanto esse aqui é segundos. Mas aqui, a partir daqui é minuto, quer dizer, a partir daqui é minutos, tá? Tanto esse quanto esse aqui é em minutos, não é mais segundos. Então, voltando, stagger time. O que é o stagger time? Aqui eu vou definir depois de quantos minutos do início da criação do meu primeiro plot nesse job deve ser criado outro. Eu aconselho deixar aqui algo em torno de 40, talvez até 60, para você que está iniciando, para ter uma ideia da configuração, como é que vai ser. Depois disso você pode ir alterando. No meu caso aqui eu vou deixar 2 minutos para vocês verem. Não, 1 minuto. E o máximo de plots na fase 1. Por que ele tem essa opção? Porque a fase 1 é onde mais consome processador. Então, se você tem muitos plots na fase 1, você termina perdendo desempenho porque o processador não consegue gerenciar todos. Então, eu aconselho que vocês usem. Se vocês forem usar um único job, uma única tarefa, vocês coloquem 2, talvez 3, dependendo do seu processador. Se você vai utilizar mais de uma tarefa, então eu aconselho deixar 2, porque ele vai levar em consideração por tarefas. Então, eu tenho essa tarefa aqui, digamos que eu faço uma cópia aqui, vamos lá, eu vou botar outra tarefa aqui para vocês terem uma ideia. Pronto, eu tenho essas duas tarefas, uma é no NVMe-C e a outra no NVMe-D. E aqui eu vou alterar para D. Deixa eu botar aqui. D, 2 pontos. Pronto. Nesse caso aqui, o SUA vai ler e vai dizer, nesta tarefa só pode ter 2 na fase 1. E nesta tarefa também só pode ter 2. Então, automaticamente, meu sistema já vai ter 4 plots simultâneos na fase 1. Ou seja, vai estar exigindo muito do processador. E se eu tiver mais uma tarefa, ele vai ter mais 2. Então, assim,
Muito cuidado quando vocês forem definir multitarefas. Se forem definir isso, né? Normalmente é quando você tem muitas unidades de NVMe disponível para fazer isso. Colocar o multitarefas. Cuidado com a quantidade de plots que vocês vão colocar na fase 1, porque talvez deixe mais lento do que o normal. Então, voltando. A quantidade de plots na fase 1. E aqui, início rápido. O que é essa fase de início rápido? É quando você atinge a fase, no caso aqui que eu defini, que é a minha fase 4. Quando eu atinjo a fase 4, ele inicia um novo processo, porque da fase 4 para a fase 5 eu não utilizo mais tanto processador. É mais só a transferência da unidade que foi usada para plotar para a unidade de destino. Então, neste aqui eu coloquei fase 4, na verdade já vem como padrão fase 4, eu aconselho deixar. Para toda vez que chegar na fase 4, depois que as tabelas já tiverem sido criadas e chegar na fase 4, ele vai automaticamente criar um novo plot, vai iniciar a criação de um novo plot. E o tempo, caso você queira colocar um delay, para quando ele chegar na fase 4, esperar alguns minutos, às vezes você coloca aqui de 5, 10 minutos, para ele iniciar o novo plot. Temporário 2, sincronização de destino, não precisa, você pode deixar como falso. Então deixa eu tirar esse job aqui para a gente fazer o teste só com um, para vocês verem como é que funciona. Pronto. Aqui está todas as configurações que eu preciso. Vou repassar rapidinho para vocês entenderem. O nome que eu defini para essa atividade, para essa tarefa, a quantidade de plots que ele vai criar, ou seja, 10. Não defini nem a farm nem a pool key, porque não vai ter necessidade, ele já vai pegar automático. O meu diretório, normalmente é SSD ou NVMe, que eu vou gerar o plot. Meu diretório, para onde vai o plot depois de pronto. O tamanho do plot, 32K. O bit field eu deixo como true. A quantidade de threads que eu vou usar para cada plot. Quantidade de buckets. 5 GB de memória para cada plot. No máximo 8 plots ao mesmo tempo nesta tarefa. Aqui eu repito, tá? O tempo de espera entre os inícios de cada plot, 1 minuto. O máximo na fase 1 são 2 plots. Quando chegar na fase 4, ele pode iniciar um novo, sem esperar nada. Feito isso, eu vou salvar o arquivo. Eu vou vir aqui no meu prompt de comando, cmd. Vou entrar na pasta do SWA. E aqui na pasta do SWA, eu vou digitar o seguinte comando. Python, espaço, manager, ponto, py, espaço, start. Feito isso, ele já vai iniciar o processo de criação de plot. Vou dar um start aqui para vocês verem. Deixa eu só verificar onde é que eu estou criando aqui. Na unidade C temp. Ok, deixa eu ver se está vazio lá. C chia temp. Está vazio. Ok. Vamos lá. E eu vou vir aqui e dar um enter. Plot Manager foi startado. Aí eu venho aqui, digito a mesma coisa, python.manage.py espaço view. E aí eu vou ver a minha atividade daquela tarefa. Tá aqui, ó. Eu tenho o plotter 1, que o nome da tarefa é NVMEC, que é esse nome que eu defini aqui. A data e a hora que começou, já se passaram 19 segundos. Ele está na fase 1. O tempo que ele vai passar na fase 1, quer dizer, em cada fase. Assim que ele concluir e for para a fase 2, ele vai colocar o tempo que passou na fase 1, depois o tempo na fase 2, para você ter um gerenciamento melhor. O progresso e o tamanho em GB bytes que está sendo usado na unidade temporária, que é a unidade C. E minha unidade de destino, que é H. Agora, depois de 1 minuto, ele vai atualizar a tela, vocês vão ver. Ele diz aqui, ó, próxima atualização, nesse horário, é 1 minuto depois que eu iniciei. Vocês vão ver que ele vai dar um refresh na tela.
E quando eu der um refresh vai aparecer um segundo plot aqui. Por quê? Porque eu defini aqui que eu tenho 2 no máximo na fase 1. E depois disso, ele não vai criar. Acabou de aparecer. Exatamente um minuto depois, ele iniciou a criação do meu segundo plot. Então tem aqui 2 plots na fase 1. A partir de agora, ele vai ficar aqui atualizando, e até um desses dois sair da fase 1 e ir para a fase 2, ele não cria outro. Ele não inicia o processo de criação. No momento que o primeiro plot sair da fase 1 for para a fase 2, ele vai lá e cria mais um na fase 1. E isso ele checa a cada minuto, que é aquele tempo que a gente definiu lá em cima. Então, a cada minuto ele lê essas informações e verifica, principalmente isso aqui. Qual a quantidade de plot na fase 1? 2. Tem 2? Tem, então não faz nada. E depois de um minuto, verifica de novo. No momento que só tiver um e ele verificar e ver, é para ter 2, tem um, então cria outro. E aí ele vai criando outro. Isso de forma automática até atingir os 10 ou o número que eu defini aqui, tá? Então aqui você tem também, que eu esqueci de mencionar, o tamanho, que é o 32K, que é o padrão, e esse PID aqui é o ID do processo. Caso você queira finalizar um desses dois por algum motivo, ou os dois, você pode vir direto aqui no gerenciador de tarefas e procurar por esse ID aqui, 22744 e 20832. 22744 está aqui. Se eu finalizar esse processo vindo aqui e finalizar a tarefa, ele encerra esse job, encerra essa plotagem. E o outro é o 2832. Se eu vim aqui procurar o 2832, está aqui. Se eu finalizar esse aqui, ele vai finalizar essa criação de plot aqui. Um detalhe, tá, pessoal? Mesmo que eu finalize, quando passar um minuto, o sistema vai ler, vai verificar que só tem um, porque o outro foi finalizado, e vai criar um segundo plot. Então, se eu não quero... se eu vi que meu computador não aguenta 2 ou 3 e eu quero finalizar e deixar pelo menos 1, então eu venho aqui e altero aqui, máximo na fase 1 eu altero para 1, salvo o arquivo, venho aqui, dou um Ctrl C e dou o comando aqui, restart, que aí ele vai reiniciar, não vai parar, esse aqui continua, tá? Se eu, por exemplo, finalizei o segundo plot e mandei dar um restart no SUA, esse aqui continua, ele não é interferido em nada, porque o processo já foi iniciado. Inclusive, mesmo que eu feche aqui o SUA, ele continua plotando. E aí, depois que eu finalizei uma tarefa aqui, só deixei um e mudei aqui para 1 e reiniciei, ele não vai criar outro, ele vai ficar com um só. Então, sempre que eu fizer uma alteração no arquivo, depois que o SUA está rodando, eu tenho que vir aqui e dar um restart. E aí, se eu quiser visualizar novamente, eu venho aqui, a qualquer momento eu posso vir aqui e digitar Python manage.py espaço view. E aí ele mostra aqui, já se passaram 4 minutos e 44 nesse aqui, 3 e 44 nesse aqui, o percentual de cada um, e nenhum outro foi criado, até que os que estão na fase 1 vá para a fase 2. Bem, eu acho que é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou encerrar, vou finalizar esses dois aqui, vou mostrar para vocês aqui. Eu venho aqui no SUA. Quando eu dou Ctrl C, ele para a visualização, tá? Mas em background, ele continua plotando, ele não parou. Mesmo que eu venha aqui e feche, ele continua plotando lá, não mudou nada. E se eu fechar e quiser voltar lá para ver, eu entro novamente no prompt de comando, vou na pasta do SUA e aqui dentro eu vou digitar Python espaço manage.py espaço view. E aí ele vai trazer o que é que está rodando. Para eu parar exatamente e não deixar nem rodando em background, eu cancelar, por exemplo, essas plotagens, eu vou precisar vir aqui no SUA, vou vir aqui, digitar Python manage.py e vou botar aqui, stop. No momento que eu dei stop, ele não vai mais ficar lendo os arquivos, que é justamente esse aqui, ele não vai ficar mais lendo isso aqui a cada minuto.
Então, quando terminar esses 2 plots, ele não vai fazer mais nada, mesmo estando 10 aqui, porque ele não vai mais verificar. Mas mesmo assim, depois de ter dado o stop, o Python, se eu vim aqui e envio, ele vai mostrar que ainda está lá rodando os 2. Aí eu vou ter que finalizar o processo. Eu venho aqui, que é esse aqui, né? O 20832. Cadê ele? Esse aqui, 20832. Finalizar processo. E o outro é o 22744. Finalizar processo. Pronto, finalizei os 2. No momento que ele atualizar agora, daqui a 1 minuto, em 15:02:01, deixa eu ver quanto é que está aqui, falta 30 segundos, então vamos ser mais rápido, vamos dar um view novamente, que ele já dá a atualização instantânea. Pronto, já sumiu, eu não tenho mais nada sendo plotado. Bem, pessoal, é isso, então tá aí o vídeo do SUAR, valeu!